Bom, como vocês devem saber, eu tenho uma HQ aqui no meu canal chamada Transformers Earth Universe. É uma HQ que eu tento recriar a história de Transformers, só que fazendo o meu jeito, né? Fazendo uma história mais diferente, dando origem a alguns personagens e também colocando alguns detalhes no fundo, alguns detalhes que talvez vocês viram ou talvez não viram. E é isso que vai ser sobre o vídeo de hoje. Alguns detalhes e easter eggs e referências no fundo dos meus quadrinhos, né? Das minhas HQ. Inclusive, eu já tenho os 2 capítulos no meu canal. Aí, se vocês quiserem, vocês podem ver. Eu acho que eu vou colocando na descrição dos vídeos, o link, talvez. Na descrição desse vídeo aqui, né? Mas, bom, vamos começar. Bom, nesse vídeo aqui eu não vou contar a história das HQ, porque pois já tem no meu canal as histórias, mas eu vou falar em ordem. Eu vou falar primeiro dos detalhes da primeira HQ e depois da segunda HQ. E eu também vou falar em ordem da história, com o decorrer da história, né, galera? E assim vai funcionar o vídeo. Então, vamos para a primeira HQ, Transformers Earth Universe 1, A Vinda para a Terra 1. Bom, começando aqui nas primeiras cenas da primeira HQ, que é Transformers Universe A Vinda para a Terra, bem no comecinho, onde explica a história da guerra de Cybertron, é revelado pra gente que a guerra meio que não foi a guerra que causou a queda de Cybertron, o planeta Cybertron, né? Mas sim o Dark Energon, que é um Energon do Unicron, né? Que é um Energon corrompido, assim, que corrompeu o planeta. Bom, essa história, essa trama do Dark Energon corromper o planeta veio de inspiração do jogo chamado Transformers War for Cybertron. Não a série da Netflix, mas sim o jogo, que hoje em dia meio que o contrato da Hasbro, que tem os direitos de Transformers e a e a que fez o jogo meio que inspirou e os jogos não existem mais tipo para comprar tipo normalmente. Tem que piratear agora. E é isso. Na segunda curiosidade aqui, eu mostro a vocês essa cena aqui, que mostra a Ark saindo de Cybertron. Lá no fundo, se você reparar bem, aparece o planeta de Cybertron e lá em cima dele tem meio que parece ser uma torre, um meio que chamas assim, que na verdade é uma torre de Dark Energon. Isso é para mostrar como o Dark Energon está corrompendo, né, Cybertron. E eu pretendo em capítulos futuros mostrar algumas consequências, né, do Dark Energon nesse planeta, a corrupção e também alguns zumbis, né? Na terceira curiosidade aqui, né, galera? Se vocês por acaso perceberam que na nave Nemesis, que é a nave dos Decepticons, tem alguns detalhes na parede dentro da nave que lembram um pouco o símbolo do Decepticon. Por exemplo, no trono do Megatron e aqui atrás do Starscream. Bom, vocês lembram daquela cena na primeira HQ onde o Ironhide vai lá lutar contra os Veicon? Aparece o Ratchet e ele usa um escudo de plasma nessa batalha? Bom, vocês podem estar se perguntando o que aconteceu com o escudo de plasma do Ratchet, já que no meio da história meio que parece que o escudo sumiu. Mas na verdade, se vocês perceberem nessa cena aqui que aparece o Mutacon, que é esse Veicon aí, meio que nessa cena aqui dá pra ver que ele pegou o escudo do Ratchet com uma das mãos dele, o Mutacon. E o que ele fez com o escudo, o Mutacon? Bom, talvez ele tenha destruído o escudo, ou então ele só jogou no meio do espaço, né? Que eles estavam em cima da nave Ark, no meio do espaço. E, bom, agora ele não sabe qual vai ser o paradeiro do escudo, mas essa é a curiosidade. Vamos para a próxima. Bom, nessa cena aqui é onde esse Veicon ele vai tentar fugir da batalha dos Autobots contra os Decepticons. O Starscream ele meio que explode o teto da nave Ark e esse Veicon é jogado longe. E o que acontece? Ele encontra meio que um meteoro que é meio que uma cápsula. E nessa cápsula vem uma mensagem que é do Alma Gamos Prime, que ele é um dos Primes originais e eu vou falar sobre ele agora.
Bom, o Amalgamos Prime foi um Prime que surgiu lá na série Transformers Prime. E ele era um dos 13 Primes originais, e o conceito dele era ele ser o Prime trapaceiro, pois ele podia ter vários tipos de formas. Tipo, ele se transformar em qualquer coisa. Mesmo o visual do meu Amalgamos Prime parecer com o Amalgamos Prime da linha Age of Primes, o brinquedo, ele na verdade é baseado no Amalgamos Prime de Transformers One, o filme que lançou lá, eu acho que era em 2024, eu acho. Bom, vocês devem lembrar do Mutacon, que é aquele veicon que eu criei para Transformers Universe, que ele achou o Super Cog do Amalgamos Prime e meio que deu para ele poderes de transformação. Bom, o conceito dele e o nome dele foi inspirado nos Mutacões, que eram um povo que foram amaldiçoados por eles terem encontrado a engrenagem de transformação do Amalgamos Prime. Assim, eles tiveram a habilidade de se transformar em qualquer tipo de coisa e se combinarem, mas cada vez que eles se combinavam, cada vez mais eles deixavam a sua consciência para virar uma consciência só. Vamos lá, agora para essa curiosidade aqui, vocês já perceberam que às vezes, quando o Mutacon aparece, ele aparece em chamas? Bom, isso aparece meio que nessa cena aqui, que é a cena de introdução dele não, mas tipo na introdução dos poderes dele e também na contracapa da primeira HQ. Nessa cena aqui, onde é introduzido o conceito do Barricade, que é aquele policial Decepticon, ter destruído a voz do Bumblebee, se vocês perceberem, aqui embaixo aqui aparece meio que a asinha, meio que a portinha do Bumblebee. É uma curiosidade que não é muito importante, mas é algo interessante de se ver. Bom, nessa cena aqui onde o Jazz está cuidando do Bee, se a gente perceber no computador onde o Jazz está mexendo, dá para perceber ali a cara do Dino Mirage e também depois a gente consegue ver a cara do Sea Spray. E bom, mais para frente a gente consegue meio que ver que eles estavam em outros planetas e meio que o Jazz estava meio que ou tentando se comunicar com eles ou então detectando aonde eles estão. Nessa cena aqui, onde o Ironhide vai lutar contra o Starscream, meio que no balão de fala ele está gritando Starscream. E bom, isso é uma referência a essa cena aí do filme de 2007, primeiro filme de Transformers, onde o Ironhide praticamente fala a mesma coisa. E eu ia mostrar o trecho, mas eu não vou mostrar porque pode pegar direitos autorais. Vocês por acaso já perceberam essas manchas marrons na Ark? Bom, essas manchas é para mostrar meio que uma ferrugem, porque essa nave é uma nave velha e inclusive é a nave do Ratchet, que entre todos os personagens, na minha HQ ele é o mais velho. Sim, ele é mais velho que o Optimus. Na parte onde o Jazz ele ativa as cápsulas de fuga, a gente pode perceber que cada cápsula representa um personagem, como esse aqui representando o Ratchet, esse aqui o Bumblebee e esse aqui o Optimus Prime. Nessa parte aqui também acontece isso, mostrando que cada cor dessas cápsulas representa um personagem, como esse aqui que representa o Optimus, esse aqui que representa o Jazz, o Bumblebee, o Ironhide, o Ratchet, o Sideswipe, etc. E, bom, vocês podem estar se perguntando, onde está a cápsula do Perceptor? Bom, ele não desapareceu. Na verdade, nessa cena aqui, a gente consegue reparar que bem lá no cantinho da cápsula do Jazz, que o Jazz está dando a cápsula de fuga dele, tem uma cabecinha ali que é a cabecinha do Perceptor. Na cena aqui onde o Optimus Prime vai escanear o veículo dele, né, que é o caminhão, conseguimos reparar que aqui no canto, bem perto da cápsula de fuga do Optimus que está destruída, conseguimos ver um tipo de criatura, um inseto, uma aranha. Bom, eu não vou revelar ainda o que é essa criatura, mas vocês podem fazer teoria, podem mandar nos comentários. E futuramente eu vou revelar o que bicho é esse e qual a relação dele com o Optimus. Na cena onde os Autobots vão escanear veículos terrestres, veículos da Terra, né? Podemos perceber que o veículo que o Ironhide ele escaneia
Ele é um veículo com aspectos de cores bem parecido com o veículo de 2007, né? Dos filmes em live action. Mesmo que o veículo dele seja vermelho, ele escaneou um veículo do mesmo formato. Só a cor que não permaneceu, que era a cor preta do veículo. Nessa cena aqui, onde inclusive tem um pôr do sol lá no fundo, vocês podem estar se perguntando por que os Transformers, os Autobots, estão caminhando de boa no meio da cidade sem nenhum humano perceber. Mas bom, eles estão em uma área afastada da cidade, como em um beco ou então em um lugar que seja um pouco deserto. E também como está o pôr do sol, está ficando de noite, e atividades humanas como caminhar ou ficar na rua não são atividades que tem muito, com frequência. Então, provavelmente tá todo mundo nas suas casas e eles estão em um beco onde ninguém viu eles. E é isso. Essa é uma curiosidade, não necessariamente um detalhe, mas eu queria falar a vocês. Na cena onde a gente pode ver o Optimus Prime mandando uma mensagem, podemos perceber que certos personagens que estão vendo a mensagem são o Will Jack, que tem a mistura do visual da G1 dele com o visual de Transformers Armada. Vemos também o Punch e o Sea Spray. E, inclusive, a gente consegue até ver o Mirage, que ele tem a mistura do visual dele da G1 com o visual dele de O Lado Oculto da Lua, que era aquela Ferrari vermelha. Ele tem até as katanas dele, bem maneiro. Nessa cena aqui, onde é a cena de introdução do Clayton, conseguimos perceber que na camisa dele tem uma cabeça que parece muito com a cabeça do personagem Sinner Twin, que ele era um Decepticon da G1 que se transformava nesse bicho aí de duas cabeças, nesse largato de duas cabeças. Agora terminei as curiosidades da primeira HQ, agora vamos para a segunda HQ, que é Transformers Earth Universe, A Vinda para a Terra 2. No primeiro quadro da segunda HQ, percebemos que lá no fundo da cena está pôr do sol. Por quê? Porque, se vocês perceberem, no último quadro que aparece os Autobots na primeira HQ, podemos perceber que está de noite. E na segunda HQ agora está de dia. E eles estão indo lá para as montanhas, né? Que é onde a nave Ark caiu. Essa coisa aí na camisa do Clayton, esse símbolo que parece um coelho, é a inspiração nessa insígnia aí que tá aparecendo na tela. Que eu não lembro de onde veio, mas eu sei que é de Transformers. O John, amigo do Clayton, ele é fortemente inspirado no Sideswipe de Robot and Guys. Bom, essa inspiração nele a gente consegue ver no cabelo e também no bonequinho que está desenhado na camisa dele. Esse boneco do Clayton que o John denomina de Devcon, ele é inspirado no personagem Devcon da G1, que ele era um Autobot que ele se considerava caçador de recompensa e ele caçava os Decepticons. E é isso, esse é o personagem que foi inspirado o boneco. Nessa cena aqui onde o Clayton vai pegar o helicóptero de brinquedo, podemos perceber que no meio dos brinquedos tem o Jazz Young Beast Transformers em formato de pássaro e também o vilão Sekil, que era um vilão da série GoBots, que era considerado uma cópia de Transformers, que era um desenho antiguinho. Já aqui atrás do Clayton podemos ver um pôster que parece referenciar um porco Young Beats misturado com uma tartaruga ninja. E nessa outra cena aqui podemos ver que atrás da personagem Sari tem um pôster que parece referenciar o Jazz Young Beats Transformers. O personagem que o Clayton dá vida na segunda HQ, ele se chama Grindor. E ele é referente a esse Grindor aí. Não é esse Grindor, mas sim a esse Grindor, que é um minicon de Transformers Armada, que é aquela série lá onde os Transformers têm que procurar pelos minicons, que são os Transformers pequenininhos que têm poderes. Agora, se o Grindor de Transformers Earth Universe tem poderes, bom, temos que esperar por capítulos futuros para a gente saber se ele tem ou não um poder especial.
Bom, nessa cena aqui onde as crianças estão ensinando algumas coisas pro Grindor, podemos perceber que lá no canto aparece o Clayton perguntando pro Grindor se ele come parafuso. Bom, isso é uma clara referência a Transformers BotBots, aonde existe em um shopping um monte de Transformers pequenininho, que eles se chamam BotBots. E bom, o zelador do shopping está tentando capturar eles em um dos episódios. E ele faz armadilhas, ele coloca nas armadilhas alguns parafusos, porque ele pensa que os BotBots iriam comer os parafusos, iriam tentar lá pegar os parafusos. Tipo assim, eles até zoam o zelador porque o zelador acha que eles comem parafuso, sendo que eles nem comem parafuso. É uma cena engraçada. Infelizmente não vou poder mostrar aqui, mas é isso, essa é a curiosidade. Nesse mesmo quadro, podemos perceber que o Grindor, ele tá usando um boné, e nesse boné tem um desenho do porco de Angry Birds. É um detalhe interessante e que não é tão escondido assim, mas é uma coisa, fica aí a curiosidade. Esse Decepticon que o Megatron manda rastrear sinais de Energon é chamado de Hardtop. E o Hardtop, ele era um Decepticon que apareceu primeiramente na linha de brinquedos e nos quadrinhos de Transformers Cybertron, que era uma série que não foi dublada para o Brasil. E bom, ele também apareceu na série Transformers Earth Spark. E mesmo ele parecendo com o Transformer Earth Spark, ele é mais inspirado na versão dele clássica. A primeira versão dele de Transformers Cybertron. Nesse outro quadro aqui, onde o Starscream está discutindo com o Megatron, ele fica surpreso. Por quê? Porque ele meio que vê umas pegadas estranhas em um lugar que parece ser um pouco restrito. Bom, se essas pegadas são o Grimlock ou algum outro Terrorcon da G1, que eram Transformers que viravam dragões, criaturas, lagartos. Bom, não sabemos ainda, temos que esperar por capítulos futuros para a gente saber. Isso é uma pista que eu coloquei na minha HQ de algo que vai acontecer futuramente, que vocês verão. Agora uma curiosidade aqui que eu não sei se vocês perceberam, mas vocês já perceberam que da primeira HQ para a segunda os Transformers ganharam retrovisores? Bom, eu decidi colocar esse detalhe que eu achei que faltou. Realmente faltaram colocar retrovisores do lado dos carros. E eu coloquei em todos, no Optimus, no Ironhide, no Bumblebee. E é isso, uma curiosidade que não é tão importante assim. Tipo, eu acho que não vai mudar a sua experiência, mas uma curiosidade interessante. Vocês não perceberam, né, que da primeira HQ para a segunda eles ganharam retrovisores. Agora, esse soco aqui que o Optimus Prime dá no Megatron nessa cena é referente a esse soco que ele dá no Bunny Crush no primeiro filme dirigido pelo Michael Bay, que é o Transformers de 2007. E essa é uma referência que talvez vocês não peguem na primeira vez, mas é uma referência interessante que eu decidi colocar na minha HQ. Nessa cena aqui, que é talvez uma das cenas mais misteriosas, o Megatron, ele cita um tal de Overlord, que o Optimus Prime não deixou ele matar o Overlord. E bom, o Overlord, ele era um personagem que sempre que ele aparece, mesmo sendo em diferentes universos, ele é um Transformer imponente. Às vezes ele é Decepticon, às vezes ele tem outro lado, mas o importante é que ele é sempre imponente. Inclusive, tô colocando aí a imagem dele de Transformers da IDW, que é um HQ. É uma HQ de Transformers, é um quadrinho. E bom, o que ele fez pro Megatron querer matar ele? Bom, temos que esperar. Temos que esperar por capítulos futuros. Eu tô falando muito isso, né? Na parte onde o Perceptor ele vai detectar Energon, podemos perceber que a maquininha que ele usa para detectar Energon tem umas manchas azuis e uma mancha vermelha, assim, que está em volta de uma azul. Bom, essas manchas azuis, né? Esses desenhos azuis significam lugares onde tem Energon. Não são poças d'água ou rios, mas sim lugares onde tem Energon, atividade de Energon. Já esse vermelho em volta dessa atividade Energon significa aonde eles têm que ir, é o trajeto que tem que fazer de lá para a nave Ark. E é essa a curiosidade.
Esse personagem que pergunta uma senha para os Autobots para entrar para a nave Ark, ele se chama Teletran 1. E o que é o Teletran 1? O Teletran 1 ele é um supercomputador que ele auxilia os Transformers na nave Ark, e o visual dele é inspirado no Teletran 1 da G1 e o Teletran 1 de Transformers Cyberverse, que ele era um robozinho simpático, né? E é isso, ele é um supercomputador e ele ajuda os Transformers na nave Ark. Bom, nesse outro quadro aqui, depois do Ratchet responder pro Teletran 1 e acertar que não existia senha, o Teletran 1 ele cita que o Ratchet ele é o Capitão Ratchet. Por que ele é o capitão? Bom, porque como vocês podem ver, ele é um Transformer velho. Ele tem até o bigode para mostrar isso. E como eu tinha dito anteriormente, ele é o mais velho dos Autobots. E como ele é dono da nave Ark, como eu já tinha dito anteriormente, também explica essas manchas aqui marrom, que é a ferrugem. Eu já tinha falado isso, mas é algo que eu queria citar, né? Que ele se chama Capitão Ratchet. Ele tem esse apelido. Na cena onde o Ratchet ele fica assustado com a bagunça na nave Ark, podemos perceber certos itens que fazem referência a certas coisas na franquia Transformers, como por exemplo, um Energonicon amassado de Young Beast Transformers, que o Energonicon é um robozinho, é um drone que ajuda na sua jogada em Young Beast Transformers. Também vemos um cristal de Transformers Earth Wars, que era um cristal onde tu ganhava um personagem. Podemos ver também um cubo, que faz referência a Cyberverse, onde tinha o jogo do cubo. E também a gente consegue ver um pedaço do braço do Mutacon. Bom, depois da cena do Ratchet da bagunça na nave Ark, temos outra cena onde o Bumblebee ele tá segurando o cubo do jogo do cubo na mão. E bom, o jogo do cubo foi um jogo que apareceu em Transformers Cyberverse, onde era um jogo que era praticado pelos Transformers, onde eles tinham que pegar o cubo, enquanto o cubo fica rolando de um lado pro outro. E no final do jogo, a pessoa que ficar com o cubo na mão vai ganhar uma energia. Depois que o Ironhide ele vai fazer uns reparos no equipamento do Jazz, vocês podem ter percebido que ele entra em um quarto que tem um símbolo que parece muito com a cara dele. Bom, esse é um conceito que eu fiz, que cada Transformer tem um quarto na nave Ark, e esse é o quarto do Ironhide. Também, uma concept art que eu tinha postado, aparecia o quarto do Ratchet. E é essa a ideia que eu queria fazer no minha HQ, que cada Transformer tivesse um seu quarto e sua própria logo. No quadro onde o Ratchet mostra para os Autobots a análise que ele fez do Mutacon, podemos ver que na análise aparece o esqueleto do Mutacon. E no esqueleto do Mutacon, vemos que tem o Super Cog do Almagomus Prime. E também vemos outros detalhes, como por exemplo, uns fios que aparecem na parte do braço dele que estica. Provavelmente esses fios eles servem para fazer ele esticar. E também vemos a boquinha dele, que a boquinha dele é esquelética. E é isso, esses são os detalhes. Nesse quadro aqui, onde o Clayton e seus amigos estão seguindo, né, o Grindor que está detectando Energon, percebemos que aqui embaixo tem um fóssil de tiranossauro, um fóssil de dinossauro. Bom, isso faz a gente pensar que isso pode ser um sinal da aparição do Grimlock na minha HQ, Transformers Earth Universe. Será que ele vai aparecer? Bom, vou deixar o mistério no ar. Quando o Jazz vai entrar na sala de Energon para ver quem está fazendo barulho na sala, percebemos que na porta da sala de Energon parecia um cubo de Energon, só que com alguns detalhes diferentes, como a cor e meio que uma cor diferente de azul em cima. Mas é isso faz uma referência a um Energon, esse desenho na porta. Na cena onde o Optimus Prime vai contar para as crianças a história da guerra de Cybertron, percebemos que na cena onde ele conta tem um desenho de um símbolo Decepticon olhando para Cybertron, o planeta. E percebemos que o Dark Energon, que é essa parte rosa, está cada vez mais diminuindo o Energon bom, que é o Energon azul, que é o Energon puro. Isso significa o quê? Significa que o Energon
o Dark Energon está cada vez mais tirando o lugar do Energon normal, que é o Energon bom, o Energon que os Transformers eles utilizam, né, como combustível. E é um detalhe um pouco triste, né, que mostra que Cybertron está perdido. Essa cena onde o Soundwave vai hackear um satélite é referente a essa cena de Transformers A Vingança dos Derrotados, onde o Soundwave do filme ele faz praticamente a mesma coisa. Ele vai lá, hackeia um satélite para saber de certas informações. É um detalhe interessante e bem legal. O Willy de Transformers Earth's Universe ele foi inspirado no Willy de Transformers Vingança do Derrotado e do Lado Oculto da Lua, tanto no design quanto no modo veículo, que os dois se transformam em carros de controle remoto. Na cena onde o Clayton e seus amigos descobrem os Transformers, né? A personagem que se chama Mari pergunta se existe um robô rosa. Bom, esse robô rosa é referência a Arcee, que era uma Transformers feminina que tinha como cor rosa. Uma das amigas do Clayton se chama Sari. E bom, esse nome Sari faz uma referência a Sari de Transformers Animated, que ela era uma humana que era amiga dos Transformers em Transformers Animated. Agora, se ela é um Transformers igual a Sarah de Transformers Animated, fica mais um mistério no ar. Um personagem que com certeza foi bem interessante a aparição dele em Transformers Earth Universe foi o Shockwave. E bom, o visual dele é uma mistura do Shockwave de Transformers O Lado Oculto da Lua com o filme do Bumblebee. E o modo veículo dele vai ser um helicóptero, igual o Shockwave do primeiro jogo de Transformers de 2007. Uma coisa que eu não sei se vocês perceberam no visual do Ratchet é que em todas as cenas que ele aparece, ele meio que tem uma cicatriz do lado do capacete dele, do lado da cabeça dele. Bom, quem fez essa cicatriz é outro mistério que vai ficar no ar, pois eu não vou revelar quem fez isso, se isso foi da guerra, que ele participou muitos tempos atrás, ou se isso foi algum bot que fez, né? Algum bot, algum transformer, né, específico. Bom, eu não vou revelar. E é isso. Vamos para a última curiosidade do vídeo. Bom, essa curiosidade vai ser sobre a respeito das capas das duas edições, que é Transformers Universe edição 1 e edição 2. Vamos lá. Tem um contraste nessas duas capas que é assim, enquanto na Vinda para a Terra 1, quem está olhando para a Terra é o Optimus Prime, na Vinda para a Terra 2, é um símbolo Decepticon que está olhando para a Terra. Ou seja, enquanto o Optimus Prime, que representa o bem, representa os Autobots que querem proteger a Terra, está olhando para a Terra como esperança, na 2, né, na segunda HQ, é um Decepticon que está olhando para a Terra em fim de conseguir essa energia, que é esse cristal aí que está aparecendo na capa, na segunda capa, roxinha. E é uma curiosidade interessante que uma contradiz a outra, quer dizer, uma é uma versão da outra diferente, enquanto uma é o Optimus, que é um Autobot, e a outra é um Decepticon. E é isso, vocês podem interpretar também como o bot misterioso, né? Mas eu não vou falar se é ou não é. E essa é a última curiosidade do vídeo. E esse foi o vídeo de curiosidade e detalhes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pois deu muito trabalho para fazer ele. E galera, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem um like e se inscrevam no meu canal. Deu muito trabalho para fazer esse vídeo. Eu posto vários vídeos legais da minha HQ, dos meus projetos. E por favor, né, galera, eu peço a vocês para que vocês possam dar o like, se inscrever no canal, porque esse vídeo realmente deu trabalho. E se vocês gostaram, deem um like, né, galera? E também eu pretendo fazer mais vídeo desse estilo, mostrando alguns detalhes. Só que tem que esperar eu lançar as HQ, né? Lançar os episódios, que eu faço em formato de episódios. E é isso, galera. Tchau! Até os próximos vídeos do meu canal.